Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Miss, professora de Geografia de vocês. E hoje vamos falar mais uma vez sobre Ásia, esse continente maravilhoso. Vamos falar sobre clima e formações vegetais na Ásia. Na aula passada a gente falou sobre alguns aspectos naturais da Ásia. E hoje a gente vai falar sobre o clima e as formações vegetais. Bom, o continente asiático, ele apresenta uma grande diversidade de tipos climáticos e formações vegetais, graças à interação entre os fatores como latitude, altitude, relevo e também essas zonas temperadas da Terra, ou as zonas climáticas. Eu vou mostrar para vocês aqui onde está o paralelo do Equador. E aí vocês vão identificar o porquê que a Ásia tem essa grande quantidade de diversidade em relação aos tipos climáticos e às formações vegetais consequentemente. Vamos lá. Aqui temos a linha do Equador, que é um paralelo que divide os hemisférios norte e sul. E aí temos a primeira zona, que é a zona tropical. Essa zona tropical, ela é uma zona tropical que tem um clima quente. Por quê? Porque ela recebe muita luz solar durante todo o ano, tá? Aí temos aqui, o outro paralelo, que é o Trópico de Câncer. E acima do Trópico de Câncer temos a zona temperada norte, ou seja, é uma zona onde já muda um pouco o clima, porque tem as estações do ano mais definidas, ou seja, as 4 estações do ano bem definidas nessa zona, tá? E a zona polar ártica, que o paralelo aí que divide ele é o Círculo Polar Ártico, é uma região extremamente fria, ok? Bom, então vamos lá. O continente asiático, ele apresenta vários tipos de clima, tá? Clima temperado, mediterrâneo, frio, polar, que é mais frio ainda, tá? Equatorial, tropical, subtropical, desértico. E a gente vai falar sobre cada um deles, tá? Olha só, aqui temos... Cadê essa daqui? Aqui temos a linha do Equador, assim como eu já mostrei para vocês. E todos esses países que são um pouco, nessa zona tropical, aqui, eles são países que têm um clima equatorial. Eles vão ter um clima quente e úmido, tá? Já os países da zona temperada, ou seja, essa zona temperada norte aqui, vocês vão ver que tem vários tipos de climas, certo? E aqui a gente tem alguns. Por exemplo, entre Japão, China e Coreia aqui, temos o clima temperado, que tem as 4 estações do ano bem definidas. Aqui, próximo ao Círculo Polar Ártico, temos a Rússia, que faz parte aí da região setentrional. É um clima extremamente frio. É um clima... Tem uma parte da Rússia que faz parte já, que está acima do Círculo Polar Ártico, que é extremamente frio, É um clima extremamente frio. E para cada um desses climas tem um tipo de vegetação também. Por exemplo, essa região aqui de amarelo, que é uma região desértica, que tem aqui entre China, na Ásia Central aqui e Oriente Médio. É uma região de clima desértico, ou seja, é uma região de clima muito seco, de clima muito quente, tá? Temos também esse clima tropical aqui, entre Índia e esses outros países. E esse clima, ele é um clima quente e úmido também, tá? O semiárido, ele é bem próximo ao clima desértico, só que com um pouco mais de chuva, tem essa diferença. E esse clima de altas montanhas aqui, entre China e Tibete aqui, China, Tibete, Mongólia. Temos também esse clima é um clima frio, tá? Por quê? Porque é um clima montanhoso. Quanto maior a altitude
mais fria vai ser essa região, tá? Ok. Bom, nas elevadas latitudes da Ásia Central e Setentrional, né, predomina o clima frio, que foi o que eu falei para vocês. E esse clima frio, ele tem um certo tipo de vegetação, que é chamado de tundra. Essa tundra, ela é caracterizada por alguns musgos e líquens, que são tipos vegetais mais simples, tá? Só que em algumas zonas, por exemplo, aqui, isso só ocorre no verão. O verão lá também é frio, tá? É um verão com 10 graus. Isso seria o verão aqui na parte, tá, setentrional, aqui já na região polar. Temos também aqui as florestas de coníferas. Essas florestas de coníferas também são chamadas de taiga, tá? Essa taiga, ela tem características por terem algumas árvores de grande porte, e um exemplo é o pinheiro, tá? Sabe aquela árvore de Natal? Pois é. Esse tipo de conífera é muito bastante difundida aqui nessa região da Rússia, tá? E uma parte da Ásia Central também. O clima, né, tropical, mediterrâneo aqui também, ele favorece um tipo de floresta pluvial, tropical pluvial, que vem de chuva, ou seja, tem muita chuva nessa região, então tem uma grande diversidade de espécies de plantas de alto, grande, médio porte. E essa região, né, de floresta pluvial tropical aqui de verde, ela é bem parecida com a floresta amazônica. Chove muito nessa região, tá? Esse estepe aqui, ele é um tipo de pradaria, que é uma vegetação parecida com um capim, só que é um capim mais seco, porque é uma região árida, é uma região muito quente também, parecida com a região desértica, tá? Bom, essa região de amarelo que vocês estão vendo é o deserto, tem plantas adaptadas, ou seja, formações vegetais adaptadas para o deserto, porque é uma região com pouco índice de chuvas, então são mais formações vegetais como cactáceas, tá? Conseguem sobreviver e se adaptar nessa região. Bom, essa floresta temperada aqui, né, entre Japão, China, Coreia, tem árvores de diversos portes também, tem as estações do ano bem definidas, as 4 estações que eu falei para vocês, e eu vou mostrar alguns exemplos agora, tá? Bom, aqui é aquela parte da tundra que eu falei, que são muitos musgos que tem naquela região mais fria, né, na região polar e naquela região ali setentrional da Rússia. Essa aqui é a taiga, que é uma floresta de coníferas, igual a árvore de Natal que eu falei para vocês. A floresta pluvial tropical, ela é uma floresta com grande diversidade vegetal, que recebe muita chuva, então tem essa característica, tá? A vegetação mediterrânea, que é uma vegetação mais seca também, né? É um clima mais seco, então precisa de plantas adaptadas também. Então, o exemplo que eu coloquei aqui foi a oliveira, que é a planta da azeitona, né? Temos as tamareiras, as parreiras, né, de uvas, enfim, são plantas, né, que conseguem sobreviver nessa região aí mediterrânea, que sofre influência desértica também. Bom, essas aqui é um exemplo de florestas temperadas, né? Eu coloquei aqui as várias estações, né? As 4 estações que tem no Japão, tá? Bom, o estepe, que é aquele capim, que é aquela pradaria que eu falei pra vocês, e que também é daquele clima semiárido ali,
que é um clima seco, tá? Um clima quente. Aqui é o deserto, que tem poucas chuvas, então precisa de plantas adaptadas para o deserto. E eu vou falar para vocês agora sobre o clima de monções e sua influência na Ásia, tá? Os climas de monções, ele pega essas regiões do sul, leste e sudeste do continente asiático. Eles são influenciados pelas monções, ou seja, pelos ventos, tá? Com características bem definidas no verão e no inverno. No verão tem essa monção úmida e no inverno ele tem a monção seca, que eu vou falar para vocês daqui a pouco. É importante a gente lembrar que o ar ele sempre vai deslocar da região mais fria, né, e de alta pressão para a região mais quente, ou seja, aqui, né, na monção úmida, o ar, né, ele está saindo do oceano e indo em direção ao continente, ou seja, o continente ele está o quê? Mais quente e o oceano está mais frio. Então, os ventos do oceano vão para o continente. E isso faz com que ocorra um grande índice pluviométrico, ou seja, uma grande quantidade de chuvas nessa região, tá? E tem alguns problemas em relação a essa grande quantidade de chuvas, porque pode acontecer alguns desastres naturais, desabamentos, pode ter alagamentos, então tem alguns problemas. Muitas pessoas morrem devido a essa grande quantidade de chuvas nessa região, tá? É uma região também que ela favorece o cultivo do arroz, que é a base da alimentação, né, na Ásia. Então, para isso é muito importante ter essa quantidade de chuvas muito grandes nessa região. Bom, o clima seco é ao contrário, tá? Então, no inverno, né, as baixas temperaturas registradas no continente, elas saem do continente e vão em direção ao oceano, tá? Que vai acontecer o inverso. Então, o continente ele vai ficar mais seco, tá? A água, né? Eu falei um pouquinho para vocês sobre hidrografia do continente asiático na aula passada e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a disputa da água, né, no continente asiático. Em função, né, da enorme população e das ocorrências de climas desérticos e semiáridos que quase não tem água, tem muita disputa por água nesse continente, tá? Também, não só na região desértica, em regiões onde tem muita água também tem problemas, porque poluição, tá? Desperdício de água. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso. Por exemplo, na China e na Índia tem bastante água, só que também tem um índice populacional muito grande. Então, tem esse problema de falta de água em relação a isso, devido à grande população, tá? Bom, enquanto em alguns países asiáticos apresentam uma grande disponibilidade de água, né? Como Rússia, falei para vocês sobre China, falei também sobre Índia, né, que tem uma grande quantidade de água. Em outros países, como a Arábia Saudita, né, eles têm pouca disponibilidade de água e muitas vezes eles têm que dessalinizar a água, ou seja, retirar o sal, né, da água do mar para poder conseguir sobreviver. Bom, na década de 70, né, foi introduzido um conceito que é chamado de estresse hídrico, que é empregado para redefinir uma situação vivida por um país ou uma região na qual a demanda dos recursos hídricos é maior, né, do que a disponibilidade e a capacidade de renovação. Então, o que significa estresse hídrico? Estresse hídrico é quando um país ou uma região não tem tanta disponibilidade de água, tá? Bom, as regiões do continente que mais enfrentam esses problemas de escassez de água é a região do Oriente Médio e da Ásia Central, que eu falei para vocês desde a primeira aula, que essa região é uma região muito seca, regiões de deserto, tá? Então, tem muito problema e muita disputa em relação à água nesses países aí, né, da Ásia Central e do Oriente Médio. E na região sul e leste da Ásia devido à grande
densidade populacional, ou seja, tem muitas pessoas, né, nos países aí como China e Índia, então isso acaba poluindo demais os rios e fazer com que falte água potável para a população, ok? Bom, gente, a aula de hoje fica por aqui. Eu queria agradecer a todos vocês que estão assistindo às aulas, façam as atividades, beijos e tchau!